No dia 13 de janeiro, você vai ter a maior oportunidade do ano aqui no Aprovação PGE. A gente vai lançar o acesso total vitalício. Com um único investimento, você tem acesso a todos os nossos cursos, aqueles que a gente já lançou e aqueles que a gente vai lançar para sempre, de forma que você possa estar estudando com tranquilidade para ser aprovado no teu concurso de procurador. Para você participar desse evento, ter acesso às condições exclusivas e a todas as informações, se cadastra no link abaixo que a gente espera dia 13 de janeiro. Salve, meu querido aluno, salve, minha querida aluna. Como é que vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Me chamo Francisco Mário, sou seu professor de Direito Constitucional e tenho muito prazer em iniciar nossa atualização de 2025 no que se refere às emendas à Constituição e à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, como a gente faz todo fim de ano, né? Já há alguns anos a gente tem feito isso. Chega ali em dezembro, né? Chegamos em dezembro e eu seleciono para vocês os principais julgados do Supremo Tribunal Federal para fins de concurso de advocacia pública. Eu sempre gosto de salientar que alguns julgados certamente ficarão de fora. Alguns julgados, inclusive, de muita relevância social, mas o foco aqui não é apenas a relevância social. O foco aqui é a possibilidade de cobrança na sua prova. Então, esse é o nosso olhar. Então, a gente vai conversar aqui sobre esses julgados e vamos conversar também sobre as emendas à Constituição que foram promulgadas em 2025. Antecipo que eu trouxe aqui para vocês muitos julgados, eu não vou comentar todos. Eu fiz um documento aqui que a aprovação vai disponibilizar para vocês, se vocês pedirem. Ou talvez tenha até algum link aqui embaixo que você possa fazer o download, é bom você dar uma olhadinha, no qual você vai conseguir ver todos os julgados, né? Bem destrinchado, você vai ver que é bem organizado. E eu vou comentar com vocês aqui alguns que a gente tem um limite de tempo, mas eu não queria limitar o nosso tempo, que se essa limitação temporal trouxesse uma limitação de informação. Então o documento vai ter mais julgados do que a gente vai comentar. Beleza? Então simbora, sem perder tempo. Vamos começar a nossa atualização, né? Então aí meus contatos, né? Meu contato, Prof. F. Mário, lá no Instagram. Esse é meu livro Diálogos sobre Direito Constitucional, né? Então vamos começar aqui pelas emendas à Constituição. Esse ano a gente só teve, né, na nossa história, isso é até uma quantidade pequena de emendas que a gente teve em 2025. Tivemos duas emendas promulgadas em 2025. A emenda 136 de setembro de 2025 e a emenda 137 de dezembro, né? Recentemente promulgada aí. Eu estou gravando essa aula aqui 13 de dezembro, então foi promulgada bem recentemente, né? Vamos rapidamente conversar sobre elas, pessoal, né? Mas bem rápido mesmo, porque a emenda 136, por exemplo, ela é uma emenda muito longa, bem extensa ela. Então a visão aqui é bem ampla e eu recomendo que vocês leiam o texto da emenda. A 137 não, ela é bem curtinha, né? A emenda 136 faz o quê? Altera a Constituição Federal, né? Altera a Constituição Federal, claro, né? O objetivo da emenda é alterar a Constituição Federal. E o ato, né, das disposições constitucionais transitórias ADCT, inclusive a emenda 103, ou seja, é uma emenda que altera outra emenda, a fim de instituir limite para o pagamento de precatórios. Pagamento de precatórios, isso aqui, ó, pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios. E estipular novo prazo, né, um novo prazo de parcelamento de débitos dos estados, municípios, DF, com seus regimes próprios de previdência social, e dos municípios com regime geral de providência social, além de outras providências, né? Olha só, pessoal, essa emenda aqui, né, ela é uma repetição de várias outras. Eu até anotei aqui, vou me dar o prazer, vou me dar o trabalho aqui de dar uma olhadinha para vocês, né? Porque a gente tem uma série de emendas que de tempos em tempos vem criar um regime especial de pagamento de precatório. A gente teve a emenda 62 de 2009, a gente tem a emenda 99 de 2017, a emenda 113, a emenda 114 de 2021, a emenda 94 de 2016, a emenda 136 de 2025, além de outras. A gente sabe que o precatório é importante. O precatório garante que o poder público irá pagar suas dívidas decorrentes de decisões judiciais transitadas em julgado. E garante o princípio da isonomia, né? Porque como o bem público ele é impenhorável, se ele é impenhorável e não há uma forma de fazer o pagamento, no final das contas esse pagamento ou não haveria de ocorrer, ou iria ser direcionado a algumas pessoas que tivessem privilégios indevidos. Então, o precatório, em essência, é importante, ele garante a isonomia e garante o adimplemento desses débitos. Acontece que a quantidade de precatórios e a quantidade de débitos é grande. Então, a gente vive, né, o poder público ele vive aí numa situação de tensão fiscal, né, de tensão fiscal crônica. Em razão disso, de tempos em tempos, se faz esse regime especial e a emenda 136 vem para isso aí, né?
O objetivo aqui é garantir uma previsibilidade, né, equilíbrio fiscal, conciliar cumprimento de decisão judicial com a realidade orçamentária dos entes federados. Tenta liberar um espaço orçamentário aí, né, sem excluir totalmente a responsabilidade pelo pagamento das dívidas. Eu vou comentar rapidamente alguns pontos de emenda com vocês. Recomendo a leitura. Um ponto importante que para mim tem cara de prova é a data limite para a apresentação do precatório. A gente sabe que o precatório é apresentado em um exercício financeiro para ser pago no exercício financeiro seguinte. E existe um limite para a apresentação, né? Antigamente esse limite era um limite que fixado era em 1º de fevereiro, melhor dizendo, em 2 de abril, melhor dizendo, né? Era 2 de abril pela emenda 113, já foi em julho, né? Já houve mudanças. A última data que a gente tem era 2 de abril. E com a emenda 136 passou a ser 1º de fevereiro. Então, se você quer receber o seu precatório, o seu requisitório, no ano X mais 1, você tem que apresentá-lo até 1º de fevereiro do ano X do ano anterior. Mário, foi apresentado dia 2 de fevereiro. Você não vai receber agora no exercício seguinte, você vai receber agora no X mais 2. Né? 2 exercícios da frente. Isso aí eu acho que essa data aqui, 1º de fevereiro, agora uma crítica muito rápida, para fim de prova você lembrar. A data limite para inscrever, para você receber no exercício seguinte, é 1º de fevereiro. Mas é uma data que eu entendo que é relativamente irreal, porque lembrem, a gente tem recesso entre dezembro e janeiro, a gente tem as férias dos advogados de 20 de dezembro a 20 de janeiro, onde os prazos ficam suspensos. Em termos práticos, vai se ter muito pouco tempo ali, né, naquele exercício para você conseguir inscrever o precatório até 1º de fevereiro. Ou você consegue bem antes do recesso, ou então vai ficar muito apertado para você conseguir inscrever. Mas enfim, né, para fim de prova é isso, né, até 1º de fevereiro. Um outro ponto para mim que tem cara de prova são os limites de pagamento de precatório com relação à receita corrente líquida. Você tem aqui, né, na própria emenda que trata aí desses limites, né? Parágrafo 23 aqui, o pagamento de precatórios pelos estados, DF e municípios relativos às suas administrações diretas e indiretas estão limitados, observados os parágrafos tais. Aí vai dizer, né, a quantidade de precatório, de valor de dívida, vai gerar um limite de pagamento em razão da receita corrente líquida do ente. Então, por exemplo, o limite vai ser 1% da receita corrente líquida, apurado no exercício anterior, para entes federados que não possuem estoque de precatório, ou seja, não possuem dívida atrasada de precatório, né? E acrescido de juros moratórios em 1º de janeiro de 2000, e não superar 15%, né? Ou seja, entre 0 de dívida até 15%, compromete-se 1% da receita corrente líquida. E você vai ver que esse valor vai subir de 0,5 ponto, 1,5%, 2%, 2,5% da receita corrente líquida até chegar a 5%, né? Aqui no inciso 9. Isso aí é o que vai ser comprometido. E você vai verificar o que vai ser comprometido em razão de quê? Do estoque de precatório. Aqui você vai ter no inciso 1º, quando não tiver estoque, até 15%. Né? No inciso 2º, quando for superior a 15%, ou inferior ou igual a 25%. E aí por aí vai, né? Terceiro, de 25% a 35% e assim por diante, né? Então, dá para memorizar isso aqui pode ser cobrado eventualmente em uma prova, né? Então você tem essa, vamos dizer assim, essa relação entre o montante de dívida de precatório e o pagamento que vai ser feito levando em conta a receita corrente líquida. Outra situação aí que tem cara de prova é a atualização monetária e juros de mora após o precatório ser expedido, né? Após o precatório ser expedido. Ele vai ser atualizado pelo IPCA mais juros de mora de 2% ao ano e não vai se computar juros compensatórios, né? Então, como é que vai se dar a atualização após a expedição do precatório? IPCA mais 2% ao ano de juros de mora. Sempre vai ser assim? Não. Não vai ser sempre assim. Se por acaso esse valor, IPCA mais 2%, superar o valor da taxa Selic, se a taxa Selic for inferior a isso, então você aplica Selic. Você aplica o que for menor. IPCA mais 2 é menor, aplica IPCA mais 2. Selic for menor que IPCA mais 2, aplica a Selic. Beleza? Então você tem essa regra também. Uma outra regra que permite o parcelamento, né, de dívidas aí dos estados, Distrito Federal e municípios com seus regimes próprios de previdência social. As contribuições que eles têm que destinar ao regime próprio de previdência social.
ele pode dividir agora aí em até 300 prestações, né? Então dá uma suavizada aí, 300 prestações mensais. Enfim, né, como eu falei para vocês, a emenda constitucional, ela, 136, ela traz muita coisa, né? Aqui uma visão muito rápida sobre ela. Então bora passar aqui, bora tratar da 137, essa 137 a gente vê rapidinho. Ela cria, galera, uma nova hipótese de imunidade do IPVA. Imunidade do IPVA. Passa a ser imune a IPVA. Aqui, ó, os veículos terrestres de passageiros, caminhonetes e mistos que tenham 20 anos ou mais de fabricação. 20 anos ou mais de fabricação, aí você excetuados os micro-ônibus, ônibus, reboques e semi-reboques. Cuidado, né, com as 3 exceções. Quais são as 3 exceções? Micro-ônibus, 4 exceções: ônibus, reboques e semi-reboques. Esses aqui não se beneficiarão da imunidade tributária. Então, veículo terrestre de passageiro, caminhonete ou misto, que tenha 20 anos ou mais de fabricação, fica imune de IPVA, salvo micro-ônibus, ônibus, reboques, semi-reboques, enfim, né? Como a gente viu aí. Então, essa é tranquilo, tem cara de prova também. E aqui estão os julgados que a gente vai analisar, galera. De preferência aqui, a ações de controle concentrado e aquelas que tratam de temas de repercussão geral. Trouxe uma série de ações aí, não vou analisar todas, a gente vai dar uma olhada naquilo que é mais importante, beleza? Vamos começar aqui com um conjunto de decisões nas quais a gente verifica o Supremo atuando como guardião da força normativa da Constituição. Eu trouxe 3 decisões para vocês nesse sentido, cada um com um perfil diferente, mas são decisões relevantes, né? São decisões nas quais o Supremo enfrentou situações de omissão inconstitucional. 2 em série de ADO e 1 em série de mandado de injunção. Bora aqui para a primeira aqui, ó. A primeira envolve a ADO 85, que trata de quê? Regulamentação da participação dos trabalhadores na gestão da empresa. A gente sabe que o artigo 7º, inciso 11 da Constituição garante a participação dos trabalhadores na gestão da empresa conforme definido em lei. Acontece que essa lei nunca foi editada. Então, o Supremo diz que o Congresso Nacional está em mora na edição de quê? Da lei regulamentadora, referente à excepcional participação dos trabalhadores urbanos e rurais na gestão das empresas. Artigo 7º, inciso 11. E aqui o Supremo ele fez o quê? Fixou um prazo de 24 meses, a contar da publicação da ata de sessão de julgamento da ADO, né, que a gente está tratando. 24 meses para quê? Para adotar as medidas legislativas constitucionalmente exigíveis para suplantar a omissão. Então aqui na ADO, é algo que o Supremo tem feito já há um certo tempo, ele verifica o estado de omissão, ele fixa um prazo para o Congresso Nacional suplantar essa mora legislativa e editar a lei. Ultrapassado esse prazo, o que é que o Supremo faz? Vamos analisar, vamos aguardar, né? Se o Supremo efetivamente editaria uma decisão que substituiria temporariamente a norma faltante, né? Vamos aguardar para ver se o Supremo vai fazer ou não vai fazer isso. Mas aqui ele fixou um prazo. A gente tem outra ADO aqui que trata do IGF, né? Uma decisão até recente, de novembro, mês passado. A gente sabe que o artigo 153, inciso 7º da Constituição, prevê que a União crie um imposto sobre grandes fortunas, né? Nos termos de lei complementar, o famoso IGF. A Constituição tem mais de 30 anos de promulgação e esse IGF ele nunca foi criado. O Supremo reconheceu a mora, mas você vai ver que aqui ele utiliza uma técnica diferente. Por que ele utiliza uma técnica diferente? Porque aqui ele não fixou prazo. Observe que ele considera a mora, reconhece, mas não fixa prazo. A Constituição Federal é a DO 55, está aqui embaixo. Deixa eu jogar o número para vocês de todas. A Constituição Federal estabelece que cabe à União instituir um imposto sobre grandes fortunas, o IGF. IGF, né? Conforme artigo 153, inciso 7º. Essa previsão impõe um dever ao Estado, o de efetivamente instituir esse imposto. Passado mais de 37 anos desde a promulgação da Constituição, a lei necessária à criação do imposto, relembro que a Constituição fala em lei complementar, ainda não foi editada. O STF considerou que há omissão do Congresso Nacional em cumprir a determinação prevista na Constituição de regulamentar o imposto sobre grandes fortunas. O tribunal não fixou prazo para que o Poder Legislativo elabore a lei complementar necessária. Então, o que a gente verifica aqui? A gente verifica que o Supremo reconhece
um mandamento de tributação. É muito comum a gente falar em mandamento de criminalização. É quando a Constituição ela acha que a conduta é tão grave que ela determina que o legislador cria uma lei penalizando aquela conduta. É o chamado mandamento de criminalização. Ela ordena que o legislador elabore uma lei tipificando aquela certa conduta como crime, né? Grave ofensa a direitos humanos, né, é um mandamento de criminalização. Né? Se houver grave ofensa a direitos humanos, se impõe que o legislador crie uma lei criminalizando a conduta. Aqui é um mandamento de tributação, um mandamento de criação de tributo. Né? O Supremo verificou que há um dever, né, da União criar esse tributo. Então, a ordem, um mandamento de tributação. Entretanto, aqui o Supremo ele não fixa prazo. O Supremo entendeu que a situação aqui é mais complexa, né? Envolve análise do impacto da criação, envolve análise, né, dos efeitos sociais de criação daquele tributo. Então, o que é que o Supremo diz? Olha, você está em mora, fique alertado, é o chamado aviso ao legislador, é uma técnica de decisão em sede de controle, né, que você tem lá do direito alemão, o apelo ao legislador, o aviso ao legislador. O Supremo avisa ao legislador o estado de omissão e apela que ele suplante aquela omissão. É o que ele faz aqui, aqui ele resolveu, entendeu por bem, não fixar um prazo. Utilizou-se de uma técnica um pouquinho diferente daquela que a gente tratou na ADO 85. E uma outra situação de omissão aqui, que a gente vai ver. Esse aqui é o mandado de injunção MI 7452, que trata da aplicação da Lei Maria da Penha às relações afetivo-familiares de casais homoafetivos do sexo masculino, travestis e transexuais. A gente sabe que a Lei Maria da Penha ela vem para proteger a mulher no ambiente familiar, evitando ali, né, tentando inibir aquele estado de violência doméstica que a gente sabe que ocorre tanto no Brasil. Mas aí se criou uma lacuna, né? Qual é a lacuna? Quando você tem uma relação homoafetiva entre pessoas do sexo masculino, por exemplo, se aplica ou não a Lei Maria da Penha? Né? Não há uma lei que regulamente esse tipo de situação, que criminalize conduta de violência ocorrida nesse tipo de relação. Em razão dessa omissão, se impetrou o mandado de injunção. E observe que aqui o Supremo ele reconhece a mora e manda aplicar a Lei Maria da Penha enquanto não editada a legislação faltante. Olha só. Lei Maria da Penha, aplicabilidade às relações afetivo-familiares de casais homoafetivos do sexo masculino, travestis e transexuais. Uma vez presente o estado de mora inconstitucional, devido à inércia do Poder Legislativo em regulamentar o artigo 296, parágrafo 8º da Constituição, que determina que devem ser criminalizadas condutas de violência no âmbito familiar, no tocante ao combate à violência doméstica ou intrafamiliar contra homens LGBTI+, em relacionamentos homoafetivos ou que envolva travestis e mulheres transexuais, deve ser reconhecida a aplicação analógica dos dispositivos da Lei número 11.340 de 2006, Lei Maria da Penha, para abarcar a população LGBTQI+. Decisão de fevereiro, né? Decisão importante e relevante, né? Tem uma certa relevância aí para fins de advocacia pública, muito mais pela técnica decisória, onde o Supremo determina a aplicação de uma lei já existente, enquanto o Congresso não sana a mora, né? Então, como técnica decisória é bem importante para a gente, pessoal, né? Mas, se você vai fazer outro tipo de prova, vai fazer prova, por exemplo, para a Defensoria Pública, eu recomendo muito vocês lerem todo o teor do julgado, porque aí você vai entrar na parte de conteúdo, que é bem importante para quem vai fazer prova, por exemplo, de Defensoria Pública, beleza? Próximo aqui, pessoal, né? Esse aqui é relevante demais para a administração pública, é o tema de repercussão geral número 1118. Eu estou um pouquinho rápido, mas o objetivo é esse mesmo, galera. O objetivo não é aprofundar demais. O objetivo é dar uma visão horizontal para vocês terem noção desses julgados, saiba que ele existe, e se você tem dificuldade em algum, você aprofundar, procurando o número do julgado, o tema de repercussão geral e lendo aí, né, os votos, o conteúdo, etc. Aqui trata de quê, galera? A responsabilidade subsidiária da administração pública por encargos trabalhistas de prestadores de serviços. A questão do ônus da prova sobre eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações. A questão da terceirização, né? A questão da terceirização, que vocês estudam tanto lá no âmbito do direito administrativo. O poder público ele faz uma licitação, por exemplo, para contratar mão de obra.
Então ele contrata uma pessoa jurídica, essa pessoa jurídica vai fornecer mão de obra. Por exemplo, ele contrata uma pessoa jurídica para fornecer mão de obra para efetuar a limpeza de repartições públicas, a parte de higienização, limpeza, etc. E você vai ter os empregados da pessoa jurídica que ganhou a licitação prestando serviço à administração. E essa pessoa jurídica ela deixa de pagar encargos trabalhistas para os seus empregados. Até que ponto a administração pública pode ser condenada a pagar esses encargos trabalhistas? A gente sabe que a gente tem uma famosa súmula do TST, né, que basicamente franqueava a condenação da administração pública em situações muito largas. O Supremo, ele fala o seguinte, o Supremo, ele restringe isso aí para dizer o seguinte, olha, a administração pública ela só vai ser responsabilizada se ela atuar culposamente, né? Se for verificada alguma conduta culposa na administração. Então, por exemplo, a administração pública foi notificada sobre a ausência de encargos trabalhistas, ausência de pagamento e nada faz, porque ela pode, por exemplo, reter. Né? Pode reter o pagamento mensal à pessoa jurídica que presta serviço para que ela e pagar isso aí para que se aquilo seja pago aos empregados, né? Claro, diante de um procedimento formalizado, para que os encargos trabalhistas sejam regularizados. Né? Enfim, né? O Supremo ele fixa o seguinte, de maneira geral, que olha, é possível condenar a administração pública se ela tiver culpa. Mas aí surge um outro problema, que é o que o Supremo trata no tema 1118. O que é que acontecia na prática? Lá no âmbito da Justiça do Trabalho, você colocava o ônus da prova para a administração pública. A administração pública que tinha que provar que não tinha culpa. Ou seja, flexibilizou mais uma vez demais. Então é levado ao Supremo a questão para o Supremo definir como é que fica o ônus da prova nisso aí. E ele faz o tema 1118. É o que ele diz para a gente. Não há o quê? Responsabilidade subsidiária da administração pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço contratada, se amparada exclusivamente na premissa de inversão do ônus da prova. Era aquela prática que eu falei para vocês, que era muito comum na trabalhista, né? Era muito comum na trabalhista. Se invertia o ônus da prova e a administração pública que tinha que provar que não tinha culpa. O que é que o Supremo está dizendo? Que nesse caso, quando a condenação ela se baseia exclusivamente na premissa de inversão de ônus da prova, não há responsabilidade da administração pública. Remanescendo, ou seja, permanecendo imprescindível, a comprovação pela parte autora, ou seja, pelo reclamante, pelo empregado, da pessoa jurídica contratada, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. Ou seja, o poder público ele só tem responsabilidade subsidiária quando ele tiver culpa. E essa culpa tem que ser comprovada pelo autor, pelo reclamante. Aí, o que é que continua a decisão aqui, ó? A decisão vai dizer quando há comportamento negligente da administração. Há comportamento negligente quando a administração pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas. Então ela tem que ser notificada, a administração pública tem que ser notificada. E essa notificação pode ser enviada pelo trabalhador, pelo sindicato, pelo Ministério do Trabalho, pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública ou ainda por qualquer outro meio idôneo. Ou seja, para que haja essa culpa da administração, tem que haver esse comportamento negligente. E quando há o comportamento negligente, quando a administração pública continua inerte, mesmo após receber notificação formal do inadimplemento da empresa contratada. E essa notificação formal ela pode ser enviada pelo trabalhador, pelo sindicato, pelo Ministério do Trabalho, pelo Ministério Público, Defensoria Pública, isso não é exaustivo, porque ainda fala ou por qualquer ou por outro meio idôneo. Aí um detalhe importante. Olha só, isso diz respeito ao inadimplemento da empresa contratada. Mas observe que o empregado ele vai prestar o seu serviço dentro da repartição pública. Então, claro que a repartição pública ela tem responsabilidade sobre as condições físicas de trabalho.
do empregado, condição de segurança, higiene, salubridade, etc. Por quê? Porque ele está prestando lá dentro da repartição pública. Aí a responsabilidade realmente direta da administração. Então, continua aqui o item 3 da tese. Constitui responsabilidade da administração pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado, em contrato conforme artigo tais da Lei 6.019. Então, olha só, nos contratos de terceirização, a administração pública deverá exigir, é um ônus da administração pública isso aí, quando for contratar, ela tem que exigir o quê? Primeiro, que a contratada comprove o capital social integralizado compatível com o número de empregados, né, na forma do artigo 4º da Lei 6.019, para mostrar que ela tem realmente condições de contratar aquilo. Ela deve também o quê? Adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do artigo 101, parágrafo 3º da Lei 14.133, tais como condicionar o pagamento a comprovação de quitação das obrigações trabalhistas no mês anterior. Ou seja, todo mês não paga? Beleza, eu vou pagar você. Mas antes você vai me comprovar que você quitou todas as obrigações trabalhistas. São cautelas que a administração pública deve adotar. Isso aqui tem muita cara de prova, hein, galera? Tanto primeira quanto segunda fase. Muita atenção para isso aí. Beleza? Próximo julgado aqui que trata de guarda municipal, né? Não é polícia municipal, é guarda municipal. Questão que foi muito polêmica, né? Entendimento do STJ, o Supremo agora fixou em tema de repercussão geral. Tema 656 de repercussão geral. Que é constitucional, no âmbito dos municípios, o exercício de ações de segurança urbana pelas guardas municipais. Isso aqui causa muita polêmica, mas o Supremo aí matou a polêmica. Inclusive, ou seja, pode fazer policiamento ostensivo e comunitário. Respeitadas as atribuições dos demais órgãos de segurança pública previstos no artigo 144. 144 tem os órgãos de segurança pública, né? Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, enfim, são os órgãos lá de segurança pública. Então ele pode sim realizar policiamento ostensivo e comunitário, desde que respeitar as atribuições dos demais órgãos lá do artigo 144. E aqui muito importante, que isso aqui tem cara de prova. E excluído o quê? Excluída qualquer atividade, qualquer mesmo, galera, de polícia judiciária. Ou seja, as atividades da Polícia Civil e da Polícia Federal, naquilo que se trata de polícia judiciária, ela não pode exercer. E como ela vai exercer policiamento ostensivo, quem é que é o responsável pelo controle externo da atividade policial? O Ministério Público. Então, a Guarda Municipal está submetida ao controle externo da atividade municipal pelo Ministério Público, conforme artigo 129, 7º da Constituição. Conforme artigo 144, parágrafo 8º da Constituição, as leis municipais devem observar as normas gerais fixadas pelo Congresso Nacional, óbvio, né? As normas gerais com relação à segurança pública devem ser observadas, né? Tanto pelos estados quanto pelos municípios. Isso aqui tem cara demais de prova, hein, galera? Isso aqui era uma discussão grande que tinha, então, prova procurador municipal, fica atento a isso aí. Tema 656 tem cara de ser cobrado. Aqui um comentário rápido sobre a questão de Tribunal de Contas e competência para julgar conta de prefeito. Olha só. Quando você vai lá na Constituição, né, a Constituição diz que os prefeitos, né, eles são julgados, têm as suas contas julgadas pela Câmara Municipal. Então, como é que funciona a conta de prefeito? Situação normal. O Tribunal de Contas, ele elabora um parecer, conta de prefeito, hein? O Tribunal de Contas elabora um parecer e quem julga é a Câmara Municipal essas contas. Ela não se vincula ao parecer do Tribunal de Contas, porém, com relação a prefeitos, ela só pode afastar as conclusões do parecer, do Tribunal de Contas, do parecer prévio, pelo quórum de 2/3. Então, o Tribunal de Contas foi pela rejeição das contas do prefeito. A Câmara Municipal pode aprovar? Pode. Mas tem que se afastar da conclusão do parecer pelo quórum de 2/3. O parecer do Tribunal de Contas foi pela aprovação das contas. A Câmara Municipal pode rejeitar? Pode, mas aí ela vai se afastar da conclusão do parecer do Tribunal de Contas. Então se exige quórum de 2/3. Ou seja,
O parecer não vincula, mas para a Câmara se afastar da conclusão do parecer, quórum de 2/3. É o que está na Constituição. Acontece que em município é muito comum o prefeito ele atuar também como ordenador de despesa, ou seja, assinar empenho, autorizar pagamento. Né? O presidente da República não faz empenho, não autoriza pagamento, galera. Né? Ele cuida das contas de governo e não das contas de gestão, que é uma minúcia lá, né? Assinar ordem bancária, etc. Né? O presidente não faz isso porque se já pensou se o presidente vai assinar tudo que é ordem de pagamento, assinar tudo que é ordem de empenho, não ia fazer mais nada na vida, não ia nem ter punho para assinar ou digitar sua senha lá para fazer isso aí. O mesmo se diz para os Estados-membros. O governador não faz isso, ele trata das contas de governo. Também, em grandes municípios isso não acontece. Mas em pequenos municípios é normal acontecer. Em pequenos municípios, o prefeito ele atua como responsável pelas contas de governo e também pelas contas de gestão, atuando como mero ordenador de despesa. Como se fosse o secretário, por exemplo. Então o que é que o Supremo faz? Ele faz uma diferença. Ele diz o seguinte, olha, quando o prefeito atuar como ordenador de despesa, ele não está atuando propriamente como prefeito. Então, nesse caso, as contas serão julgadas pelo Tribunal de Contas. Perceberam? Então, quando o prefeito atua como ordenador de despesa, ele vai ter as contas julgadas pelo Tribunal de Contas. Entretanto, o Tribunal de Contas não pode aplicar penalidades que reflitam no âmbito eleitoral. Porque aí o âmbito eleitoral ele está na situação de prefeito. Perceberam? Ele pode aplicar, por exemplo, a penalidade de ressarcimento erário, pode aplicar uma multa. Mas isso não poderá gerar, por decisão do Tribunal de Contas, uma restrição, uma inelegibilidade, porque a lei complementar da ficha limpa, né, a lei complementar 64, né, a lei complementar 135 que modificou a lei complementar 64, ela prevê, né, que aquele gestor, né, que tem as contas rejeitadas, ele fica inelegível. Se as contas do prefeito forem rejeitadas, né, na condição de ordenador de despesas, isso pode ser feito pelo Tribunal de Contas, mas isso não vai repercutir no âmbito eleitoral. Para repercutir no âmbito eleitoral tem que ser uma decisão da Câmara Municipal. Bora ver aqui, ó, o entendimento do Supremo. Tribunal de Contas Local, competência para julgar as contas do prefeito que atuarem na qualidade de ordenadores de despesas. Aí vem, primeiro item aí da tese, né, do julgamento. Prefeitos que ordenam despesas têm o dever de prestar contas, seja por atuarem como responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração, seja na eventualidade de darem causa à perda, extravio ou outra irregularidade que resulte em prejuízo ao erário. Aí continua, compete aos tribunais de contas, nos termos do artigo 71, segundo da Constituição, o julgamento das contas do prefeito que atuem na qualidade de ordenadores de despesa. Lembra, se ele atuar na qualidade de responsável pelas contas de governo, aí não é o Tribunal de Contas que vai julgar. Mas quando ele atua como ordenador de despesa, quem julga é o Tribunal de Contas, como a gente viu. Aí continua, o item 3 da tese. Isso foi uma DPF. A competência do Tribunal de Contas, dos Tribunais de Contas, quando atestada irregularidade de contas de gestão, observa, não é conta de governo, é conta de gestão, prestada por prefeitos, ordenadores de despesa, se restringe à imputação de débito e a aplicação de sanções, que eu falei para vocês, fora da esfera eleitoral. Independentemente de ratificação pelas câmaras municipais, preservada a competência exclusiva destas, ou seja, das câmaras municipais, para fins do artigo 1º, inciso 1º, a linha G, da Lei Complementar 64. Ou seja, quando a própria Câmara Municipal julga. Se o Tribunal de Contas julgou, mesmo que isso seja ratificado pela Câmara Municipal, isso aqui não é parecer prévio, é julgamento pelo Tribunal de Contas. Quem julgou não foi a Câmara apenas, entre aspas, homologou, que não é nem um procedimento adequado. Mas enfim, é o que diz aqui a tese. Nesse caso aqui, quem julgou foi o Tribunal de Contas, então não pode ter efeito eleitoral. Para ter efeito eleitoral, o julgamento tem que ser pela Câmara Municipal. E aí se trata de contas de governo, não de contas de gestão. Julgamento também relevante aí, hein, pessoal? E esse aqui é relevantíssimo. A questão do foro por prerrogativa de função, né? Mais uma novela aí. Ou melhor dizendo, mais um capítulo dessa extensa novela. O que é que o Supremo diz aqui? Ó? Foro por prerrogativa de função. A questão da competência do julgamento de crimes funcionais após a cessação do cargo. Vamos compreender.
Primeiro eu vou ler aqui, né, o que o Supremo decidiu no HC 232627 e eu vou historiar para a gente poder compreender. O que o Supremo fala é o seguinte: a prerrogativa de foro para julgamento de crimes praticados no cargo e em razão das funções, ou seja, crimes praticados no cargo e em razão das funções, subsiste mesmo após o afastamento do cargo, ainda que inquérito ou ação penal sejam iniciados depois de cessado o seu exercício. Aqui o Supremo aplica a ideia da contemporaneidade do ato. Se o ato foi praticado no cargo e em razão dele, o foro para prerrogativa permanece, mesmo que o indivíduo perca o cargo, mesmo que inquérito ou ação penal se iniciem depois do seu exercício. O interesse é a contemporaneidade do ato. Ele praticou o ato quando estava no cargo e em razão dele. Essa nova linha interpretativa se aplica imediatamente aos processos em curso, ressalvado todos os atos praticados e decisões proferidas pelo STF e demais juízos, com base na jurisprudência anterior. Ou seja, como é um entendimento novo, para não se anular muita coisa, o que é que ele diz? Né? A gente aplica imediatamente, mas aquilo que já foi praticado, né, pelos juízos de acordo com o entendimento anterior, continua valendo. E como era o entendimento anterior? Fiz aqui uma breve cronologia, um breve histórico de como o Supremo mudou isso. Né? Primeiro marco aqui é a súmula número 394. O que é que dizia a súmula 394? Cometido crime durante o exercício funcional, prevalece a competência especial por prerrogativa de função, ainda que o inquérito ou ação penal sejam iniciadas após a cessação daquele exercício. Ou seja, bem parecido com o que a gente acabou de ler. Mas o Supremo ele cancelou essa súmula lá atrás. Observe que aqui aparece como cancelada. Ele cancelou essa súmula quando julgou a questão de ordem no inquérito 687 São Paulo. Ele cancelou a súmula. Houve o cancelamento da súmula número 394. Com o cancelamento, a prerrogativa de foro deixa de ser aplicada às autoridades que perderam o mandato, mesmo que o crime tenha sido cometido durante o exercício da função, ou seja, o indivíduo praticou o crime em razão da função e durante seu exercício. Está respondendo, por exemplo, lá no STF, é um deputado, está respondendo no STF, um deputado federal, um senador. Se ele perder a função, o Supremo deixava de ser competente e o processo ia para a primeira instância. Né? Aí o Supremo ele muda, né, um pouquinho essa tese na questão de ordem na ação penal 397 Rio de Janeiro. Ele fixa a seguinte tese. Primeiro item. O foro para prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas. Perfeito. Isso permanece até hoje. Só vale o foro para prerrogativa se o crime for cometido durante o exercício do cargo e se relaciona às funções desempenhadas. E aí vem um segundo. Lembra, de acordo com o entendimento anterior, perdeu o mandato, o Supremo deixa de ser competente. Aqui ele cria um marco temporal. Ele fala o seguinte: após o final da instrução processual, quando é que isso acontece? Com a publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações finais, a competência para processar julgações penais não será mais afetada, em razão de o agente vir a ocupar o cargo ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo. Então o que é que o Supremo diz? Ele mitigou aquele entendimento lá que a gente tratou na questão de ordem no inquérito 687 São Paulo. Ele fala o seguinte: olha, a gente vai estabelecer um marco temporal. Se a perda do mandato, se a perda do cargo se der antes da intimação para a apresentação de alegações finais, acaba-se o foro por prerrogativa e o processo vai para a primeira instância. Se isso acontecer posteriormente, a competência do Supremo é mantida. E aí vem o entendimento atual, né? Que é o entendimento atual, pelo menos no presente momento, é o último capítulo dessa novela. No HC 232627. O que é que ele faz? A gente viu que no item 3 aqui, na questão de ordenação penal 397, o Supremo fixou duas teses. A primeira continua valendo, e com HC 232627, essa segunda aqui, ó, ela deixa de valer. Porque o Supremo fala o seguinte: a prerrogativa de foro
para julgamento de crimes praticados no cargo e em razão das funções subsiste, se mantém, mesmo após o afastamento do cargo, ainda que o inquérito ou ação penal sejam iniciados depois de cessado o seu exercício. Né? Perceberam? Então, para que seja aplicado hoje o foro prerrogativo, se é suficiente o quê? Que o crime tenha sido praticado no exercício do mandato em razão dele, no exercício do cargo em razão dele. Pouco importa, né, se o indivíduo perdeu o cargo posteriormente, qualquer que seja o motivo, pouco importa que a ação penal ou inquérito tenha iniciado após cessado o exercício do cargo ou mandato. Né? Então se aplica apenas a ideia. Praticou o crime durante o mandato em razão dele, aplica-se o foro por prerrogativa. Beleza? Vamos lá, o tempo está correndo, né? E tem um bocado de coisa ainda aqui, galera, né? Mas bora, vai dar tempo aí. Que a gente não conseguir ver, vocês dão uma lidinha em casa, beleza? Mas bora continuar aqui. Questão da prática de vaquejada. Isso aqui causou, né? Isso aqui é um exemplo clássico do chamado backlash, decorrente de uma reação congressual advinda de uma emenda, de uma modificação constitucional. Sabemos que há um tempo atrás o Supremo ele declara inconstitucional a prática de vaquejada. Entendeu-se que seria uma prática cruel, e por isso haveria ali uma ofensa, né, à integridade física do animal. Logo, né, seria inconstitucional. E aí a gente sabe que houve uma reação efetiva do Congresso Nacional com relação a isso, né? Principalmente estados do Nordeste, onde a prática de vaquejada é algo comum e se adotam medidas com o fim de evitar aí qualquer sofrimento animal. Inclusive é uma prática cultural a vaquejada em vários estados da federação e em vários municípios. Em razão disso, o Congresso Nacional ele reage, né, e edita a emenda constitucional número 26, promulga a emenda 96. 26 não, 96. Né, tratando lá do artigo 225, parágrafo 7º, né, dizendo que aquilo ali não é efetivamente uma prática cruel com o animal. Né? É isso que ele diz pra gente. Inclusive, pessoal, vale uma leitura rápida aqui, né, no artigo parágrafo 7 pela redação trazida pela emenda 96. Deixa eu até aumentar aqui, porque isso aqui tá pequenininho. Acho que agora tá melhor para vocês lerem. Para fins do disposto na parte final do inciso 7º do parágrafo 1º deste artigo, não se consideram cruéis as práticas desportivas que utilizem animais, desde que sejam manifestações culturais, conforme parágrafo 1º do artigo 215 da Constituição, registradas como bem na natureza imaterial, integrante do patrimônio cultural brasileiro, devendo ser regulamentadas por lei específica que assegure o bem-estar dos animais envolvidos. Então, o Supremo, a emenda 96 permite a prática, né, desde que adotadas certas cautelas. E essa emenda ela foi objeto de um ADIM. A gente sabe que as ADIMs elas podem ser objeto de emenda, tendo como parâmetro, por exemplo, as cláusulas pétreas. Né, foi objeto de um ADIM. Isso é o backlash, né, a reação da sociedade que decorre, né, que acarreta uma reação do próprio Congresso Nacional. E aí o Supremo volta atrás. Né? Não é que ele volta atrás, ele concorda que, desde que adotadas as cautelas, a prática ela é constitucional. É uma decisão que gerou muita polêmica, mas, para fim de prova, é isso aqui que a gente tem que saber, pessoal. Né? A gente não vai entrar aqui em polêmicas, o objetivo aqui não é esse. O objetivo aqui é a preparação para concurso. Né? Passem aí, depois a gente fala de polêmicas, beleza? Então, olha só. Prática de vaquejada, hipótese de manifestação cultural é constitucional por não configurar violação a cláusulas pétreas e por respeitar os limites formais e matérias da Constituição, a emenda número 96, que estabelece que práticas desportivas com animais, como a vaquejada, não são consideradas cruéis, desde que sejam manifestações culturais registradas como patrimônio cultural e material e regulamentadas por lei específica que assegure o bem-estar dos animais envolvidos. É o que diz lá o parágrafo 7º do artigo 225. Né? Então lembra quais são as condições. Tem que ser uma manifestação cultural, registrada como patrimônio cultural e material, tem que estar regulamentada por lei específica e tem que assegurar o bem-estar dos animais envolvidos. Quando eu falo aqui, galera, que a gente não vai entrar em polêmica, não é que eu não queira que vocês tenham um senso crítico, não. Eu quero demais. Porque aqui a gente não tem tempo, né, de estar explicando polêmicas, né? A gente, infelizmente, não tem tempo aqui para explicar polêmica. A gente tem que ser muito objetivo aqui para vocês terem uma noção aí do que é possível ser cobrado em uma prova, beleza? O objetivo da gente aqui é outro, né?
Lá no meu Instagram eu converso mais quando há necessidade sobre polêmicas, sobre críticas. Aqui é algo mais objetivo. Próximo aqui, ó. Tema 995. Trata da responsabilidade civil da imprensa na hipótese que o entrevistado imputa falsamente prática de crime a terceiro. Em qual situação o órgão da imprensa pode ser responsabilizado quando alguém, né, um entrevistado, por exemplo, imputa falsamente a alguém a prática de crime? Né? O Supremo entende, adotou aí a corrente norte-americana que tem que ter uma malícia realmente, né, uma má-fé do órgão de imprensa para que ele possa vir a ser condenado. Se ele atua nos limites da razoabilidade, mesmo que a informação não seja verdadeira, ele não pode ser condenado. Então, olha só. Primeiro item da tese. Na hipótese de publicação de entrevista por quaisquer meios em que o entrevistado imputa falsamente prática de crime a terceiro, a empresa jornalística somente poderá ser responsabilizada civilmente se comprovada sua má-fé. Ou seja, mesmo que a imputação de crime seja falsa, o órgão de imprensa ele não vai ser responsabilizado. Por quê? Porque aquela imputação não foi feita por ele, foi feita por terceiro. Então, como regra, é esse terceiro entrevistado que vai se responsabilizar. Entretanto, é possível responsabilizar a empresa jornalística se for comprovada a sua má-fé. E o Supremo vai dizer quando é caracterizada essa má-fé. Primeira situação, pelo dolo, no caso de dolo, demonstrado em razão do conhecimento prévio da falsidade da declaração. Aí é óbvio, né? O órgão de imprensa já sabia que aquilo era falso, tinha um conhecimento prévio e mesmo assim divulgou. Aí tem que ser responsabilizado, aí é uma malícia. E segundo, pela culpa. Mas não é qualquer culpa, é uma culpa grave decorrente de quê? De evidente negligência na apuração da veracidade do fato e na sua divulgação ao público, sem resposta do terceiro ofendido ou ao menos busca do contraditório pelo veículo. Ou seja, o que é que ele tem que fazer? Ele soube que ali vai ter imputação de um crime, ele tem que procurar o ofendido para que ele possa dar a sua resposta. Então ele vai responder, mas se ele não responder, já houve o quê? Pelo menos ele buscou o contraditório, né? Ele fala o seguinte, ó, haverá evidente negligência se não houver, né? Resposta sem resposta do terceiro ofendido, ou ao menos buscar, né, o contraditório pelo veículo. Né? Procurou o ofendido, né, tentou, não localizou, ele não quis dar não quis dar a sua versão, aí não se pode fazer nada, aquilo vai ser divulgado. Aí vem a segunda tese, o segundo ponto da tese, que é importante. Quando a entrevista é ao vivo, né? Entrevista ao vivo, aí não tem como ter precaução prévia nenhuma. Né? É ao vivo, ele não esperava aquilo. Aí o que é que diz? Na hipótese de entrevista realizada e transmitida ao vivo, fica excluída a responsabilidade do veículo por ato exclusivamente de terceiro. Quando este falsamente imputa a outrem a prática de um crime. Então não vai ser responsabilizado. Mas o que é que diz? Que deve, a empresa jornalística deve assegurar o quê? Deve assegurar pelo ofendido o direito de resposta em iguais condições, espaço e destaque, sob pena de responsabilidade, conforme artigo 5º, incisos 5º e 10º da Constituição. Ou seja, quando é ao vivo não tem como você pedir que ela tenha uma precaução, faça algo prévio, né? Mas nesse caso aí ela tem que dar ao ofendido direito à resposta, beleza? Aí vem, né, constatada a falsidade referida nos itens acima, deve haver remoção, né? Então verificou que é falso aquilo ali. O que é que tem que fazer? Deve haver a remoção de ofício ou por notificação da vítima, quando a imputação permanecer disponível em plataformas digitais sob pena de responsabilidade. Ou seja, verificou que é falso, tem que remover. De ofício ou por notificação da vítima, porque aí ela se torna responsável se não houver essa remoção. Beleza? Outro tema importante aqui, galera, a questão de revista íntima de visitantes para ingresso em estabelecimento prisional. Repercussão geral 998, né? A questão da revista íntima. Né? Finalmente o Supremo tratou disso, né? Quem deveria tratar era o Congresso, mas o Congresso não trata, o Supremo trata. O que é que ele diz pra gente? Em visitas sociais, nos presídios ou estabelecimentos de segregação, é inadmissível, não se admite,
a revista íntima vexatória, com o desnudamento de visitantes ou exames invasivos com a finalidade de causar humilhação. Então, foi regulada aí a questão da visita íntima, né? O que é que se fazia? Mulher, às vezes, ou até o homem, né? O homem tinha que ficar nu, fica de cócoras, manda saltar, né? Se olha para as cavidades da pessoa para ver se está transportando alguma coisa. O Supremo diz que a prova obtida por esse tipo de revista é ilícita. Inclusive, no caso concreto que gerou a repercussão geral, o Supremo declarou a nulidade da condenação por ilicitude da prova, porque a prova tinha sido obtida por esse meio ilícito. Aí vem, salvo, exceção, né? Exceção. Decisões judiciais em cada caso concreto. A presente decisão tem efeitos prospectivos a partir da publicação da ata de julgamento. Cuidado com esse salvo aí, hein, galera, que tem cara de prova. Continua. A autoridade administrativa de forma fundamentada e por escrito, tem o poder de não permitir a visita diante da presença de indício robusto de ser a pessoa visitante portadora de qualquer item corporal oculto ou sonegado. Ou seja, a autoridade administrativa ela pode vedar a realização da visita. E ela vai vedar por uma adesão fundamentada e por escrito, se houver indícios aí que realmente a pessoa está transportando algo que não poderia transportar. São considerados, aí considera o quê? Robustos indícios. Porque só pode vedar a visita se houver robusto indício. Aí o Supremo vai dizer o que é robusto indício. Embasado em elementos tangíveis e verificáveis, como informações prévias de inteligência, denúncias e comportamentos suspeitos. Tudo isso aqui é um robusto indício que a autoridade pode utilizar para vedar a visita em decisão escrita fundamentada. Aí continua. Confere-se o prazo de 24 meses, a contar da data de julgamento para aquisição e instalação de equipamentos, como scanners corporais, esteiras de raio-x e portais detectores de metais em todos os estabelecimentos penais. Porque com isso você, como regra, não precisará fazer a revista íntima mais. Fica determinado ao Ministério da Justiça e da Segurança Pública e aos Estados que, por meio dos recursos do Fundo Penitenciário Nacional, que é um fundo bilionário, e do Fundo Nacional de Segurança Pública, promovam a aquisição, locação e distribuição de scanners corporais para as unidades prisionais, em conformidade com a sua atribuição de coordenação nacional de política penitenciária. Assegurada a proteção dos servidores, a integridade dos detentos e a dignidade dos visitantes, prevenindo práticas abusivas e ilícitas sem interferir na autonomia dos entes federados, né? Garantindo a aplicação uniforme de diretrizes da segurança penitenciária no país. Aí continua aqui, né? Vocês leem o item 5 aí, tem um pontozinho que eu quero tratar ainda, né? A questão das situações excepcionais. Tem dois pontos aqui que é importante que vocês tenham. Observe que é uma tese bem longa, hein, pessoal? Excepcionalmente, ou seja, de forma excepcional. Tomar água aqui, quase que eu fico sem voz. Quando é impossível, ou foi inefetiva a utilização de scanner corporal, esteira de raio-x ou portal detector de metal, desculpem, poderá haver revista íntima para ingresso em estabelecimento prisional, se houver indícios robustos de suspeitas tangíveis e verificáveis. Como a gente viu que é indício robusto. Deverá ser motivada para cada caso. E dependerá, ou seja, mesmo tendo scanner corporal, esteira de raio-x, portal detector de metal, pode ser que em algum caso não seja possível utilizar ou seja inefetivo. O material, por exemplo, não seja detectável. Então, nesse caso, poderá haver a revista íntima por decisão motivada. E vai depender de quê? Então, requisitos necessários para que se realize. Primeiro, a plena concordância do visitante. Primeiro, o visitante ele tem que concordar em fazer aquela revista íntima. Vedar em qualquer circunstância a execução de revista íntima como forma de humilhação e de exposição vexatória. Segundo, deve ser realizada em local adequado, exclusivo para tal verificação. Terceiro, apenas em pessoas maiores e que possam emitir consentimento válido por si
ou por meio de representante legal. Quarto, ela vai ocorrer de acordo com os protocolos gerais e nacionais pré-estabelecidos. Quinto, e por pessoas do mesmo gênero do visitante. Preferencialmente, aí não é impositivo, é preferencialmente por profissionais de saúde, nas hipóteses de desnudamento e exames invasivos. Então, o Supremo realmente vedou aí, regulou, é quase uma lei isso aqui, né, galera? Aí vem aqui as consequências finais. O excesso, o abuso da realização da revista íntima acarretará a responsabilidade do agente público ou do profissional de saúde habilitado e ilicitude de eventual prova obtida. Ou seja, acarreta a responsabilidade e a prova obtida vai ser ilícita. Caso não haja concordância do visitante, a autoridade administrativa poderá, de forma fundamentada e por escrito, como a gente viu, impedir a realização da visita. E por fim, o procedimento de revista em criança e adolescente. Isso é importante, a questão da revista invertida. Né? Se a revista em criança, adolescente ou pessoa com deficiência intelectual que não possa emitir consentimento válido, será substituído pela revista invertida, direcionada à pessoa a ser visitada. Ou seja, quando for criança, adolescente ou pessoa com deficiência intelectual que não possa, né, manifestar sua vontade, o que é que vai acontecer? Você não vai fazer a revista no visitante, você fará a revista no visitado. Então, antes de começar a visita, revista o visitado, né, que é o detento, aquele que está cumprindo a pena, e quando acabar a visita, faz nova revista no visitado, a revista invertida, como o próprio nome já diz, beleza? Rapidamente aqui, pessoal, que nosso tempo praticamente já deu. Então aqui, ó, que o Supremo enfrentou, galera, uma norma estadual que prevê cancelamento do cadastro de ICMS de empresas que comercializem produtos oriundos de trabalho escravo. O Supremo declarou válida, hein, essa norma aqui. Fica então aí a informação, vocês leem com calma o conteúdo. Então o Supremo disse que esse tipo de penalidade para a empresa que comercialize produto oriundo de trabalho escravo é válido. Ele pode ter o cancelamento no cadastro do ICMS. É possível sim. Ação rescisória, prazo para ajuizamento nos casos de decisão superveniente do STF declarando a inconstitucionalidade da norma. É o tema de repercussão geral número 360. Isso aqui é relevante, galera. Eu quero conversar com vocês sobre isso, mesmo que rapidamente. Qual é a situação? É a questão da coisa julgada inconstitucional. Uma adesão judicial transitada julgada que, por exemplo, aplica norma inconstitucional. Quais são os modos de você afastar a aplicação daquela decisão? Quais são as formas? Né? Principalmente quando ela se baseia, né, em uma norma que posteriormente o Supremo declara inconstitucional. Aplica-se a lei X na adesão judicial, entendendo que ela é constitucional, e posteriormente o Supremo declara essa norma inconstitucional. Como é que faz para atingir? Quais são os meios de você atingir essa decisão que transitou em julgado? É possível por meio de ação rescisória, sob a alegação de ofensa literal dispositivo de lei inconstitucional, no caso, e é possível também em série de impugnação, né, ao cumprimento de sentença. Olha o que o Supremo diz aqui, ó. O parágrafo 15 do artigo 525 e 8º do artigo 535 do CPC deve ser interpretados conforme a Constituição, com efeitos ex nunc, no seguinte sentido: com a declaração incidental da inconstitucionalidade do parágrafo 14 do artigo 525 e do parágrafo 7º do artigo 535. Esses aqui, galera, foram declarados inconstitucionais pelo STF. Eles diziam o seguinte, que para se afastar a decisão, seria necessário que a decisão do Supremo que declara a inconstitucionalidade seja anterior à decisão que vai ser objeto da rescisão. Perceberam? É como se o juiz realmente, apenas seria possível se o juiz realmente desobedecesse, porque já havia uma adesão prévia do Supremo. O Supremo fala o seguinte, não, você enfraquece aí a força normativa da Constituição. Não importa se a adesão do Supremo que declara inconstitucionalidade ela é anterior, é posterior, tanto faz. É possível ainda assim atingir a decisão. É o que ele está dizendo para a gente. Aí o que ele diz aqui para a gente? Ó? Em cada caso, o STF poderá definir os efeitos temporais de seus precedentes vinculantes e sua repercussão geral sobre a coisa julgada, estabelecendo inclusive a extensão da retroação para fins de ação rescisória
ou mesmo seu não cabimento, diante de grave risco de lesão à segurança jurídica ou ao interesse social. O que é que o Supremo ele pode dizer aqui? Ele pode, por exemplo, declarar uma norma inconstitucional e falar o seguinte: olha, apesar da inconstitucionalidade, as decisões que já foram proferidas com base nessa lei declarada inconstitucional, elas continuam valendo. Nesse caso aqui, não vão poder ser, não podem ser objeto de uma rescisão. Ele pode fazer isso, é uma modulação. Quando houver o quê? Risco de lesão à segurança jurídica ou relevante interesse social. Mas para fazer isso, ele tem que fazer de modo expresso, né? No silêncio não vale essa ideia. Item 2. Na ausência de manifestação expressa, o item 1 trata da manifestação expressa ou uma modulação. O item 2, a ausência dessa manifestação expressa. Os efeitos retroativos de eventual rescisão não excederão 5 anos da data do ajuizamento da ação rescisória. É um prazo de prescrição. Ou seja, os efeitos retroativos de uma rescisão, ele não pode ser superior aos 5 anos anteriores da data em que foi ajuizada a ação rescisória. E qual é a data para ajuizar a ação rescisória? Até quando eu posso ajuizar? A qual, ou seja, a ação rescisória, deverá ser proposta no prazo decadencial de 2 anos, contados do trânsito em julgado da decisão do STF. Então, perceberam, são 2 prazos diferentes. Um prazo prescricional e um prazo decadencial. Qual é o prazo prescricional? Os efeitos não podem ser superiores a 5 anos anteriores ao ajuizamento da ação rescisória. Mas eu posso ajuizar a ação rescisória em que prazo? Em até 2 anos após o trânsito em julgado da decisão do Supremo Tribunal Federal. Não é a decisão que eu quero rescindir não, hein? É da decisão do STF. Isso aí acontece se o Supremo não se manifestar expressamente. Ele pode fixar prazos outros ou até mesmo falar que não é cabível uma ação rescisória, mas ele tem que fazer de modo expresso. Um interessado poderá, aqui lá no caso é ação rescisória, né? Ele fala aqui ainda que o interessado poderá apresentar arguição de inexigibilidade de título executivo judicial amparado em norma jurídica ou interpretação jurisdicional considerada inconstitucional pelo STF. Né? Uma impugnação ou cumprimento de sentença, por exemplo, seja a decisão do STF anterior ou posterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda, salvo preclusão. Né? Aquilo que a gente vê, ele declarou inconstitucional aquilo que determinava que a decisão tinha que ser anterior. Então fica aí decidido. Aí para complementar, o Supremo, ele trata também da situação dos juizados. Como é que fica no juizado? Porque no juizado a gente sabe que não cabe ação rescisória. Então como é que a situação se resolve no âmbito do juizado? Ele fala o seguinte, que é possível aplicar o artigo 741, parágrafo único do CPC de 73, atual 535, parágrafo 5º do CPC de 2015, aos feitos submetidos ao procedimento sumaríssimo. Né? E aí ele fez uma modulação, né? De que o trânsito julgado da fase de conhecimento seja posterior a 27 de agosto de 2001. É admissível a invocação como fundamento da inexigibilidade de ser o título judicial fundado em aplicação e interpretação tida como incompatível com a Constituição. Aquela mesma situação que a gente acabou de ler, galera. Quando houver pronunciamento do STF, né, no controle concentrado ou no controle difuso, em ambos os controles de constitucionalidade, hein? Aí vem aqui o que interessa para a gente no âmbito do juizado. O artigo 59 da Lei 9.099 não impede desconstituição da coisa julgada, quando o título judicial estiver em contrariedade à interpretação ou sentido da norma conferida pela Suprema Corte, sendo admissível o manejo de simples petição a ser apresentada em prazo equivalente ao da ação rescisória. Como no juizado não cabe ação rescisória, nesse caso aí é possível desconstituir por uma simples petição. Petição simples, uma petição incidental lá. Né? Você vai apresentar essa petição no prazo equivalente ao prazo da ação rescisória. Já vimos que prazo é esse. Né? E aí o Supremo vai tratar da modulação, enfim. Né? Aquilo que a gente já conversou. É bem semelhante. Todo o resto é bem semelhante, hein, galera? Vamos para mais um aqui, galera. Estamos terminando aqui. Já passou o tempo da gente, mas eu quero comentar com vocês mais 3 julgadinhos aqui. Isso aqui envolve a questão do achado de aparelho celular por autoridade policial. A autoridade policial acha um aparelho celular. Encontrou fortuitamente um aparelho celular. Será que ele, no local do crime, será que ele pode extrair informações? Bora ver o que é que o Supremo diz. Termo de repercussão geral 977.
A mera apreensão do aparelho celular, nos termos do artigo 6º do CPC em flagrante delito, não está sujeita à reserva de jurisdição. Ou seja, prender o celular não se sujeita à reserva de jurisdição. A autoridade policial não precisa de ordem judicial para apreender o celular. Porém, contudo, entretanto, o acesso aos dados nele contidos deve observar as seguintes condicionantes. Uma coisa é apreender o celular, outra coisa é acessar os dados do celular. Né? Para apreender o celular não tem que ter ordem judicial, mas para acessar o seu conteúdo, vamos lá. Quais são as situações? Primeiro, hipótese de encontro fortuito do aparelho celular. O acesso aos respectivos dados com o fim exclusivo de esclarecer a autoria de fato supostamente criminoso ou de quem seja o seu proprietário não depende de consentimento. Ali foi fortuito, você não sabe nem de quem é o celular, ou de prévia adesão judicial, desde que justificada posteriormente a adoção da medida. Ou seja, encontrou fortuitamente, é possível acessar os dados. Né? Claro que para esclarecer o quê? A autoria do fato, supostamente criminoso, ou até mesmo do proprietário do celular. Nesse caso, não é necessária adesão judicial, mas tem que justificar posteriormente a medida. Em se tratando de aparelho celular apreendido, aqui é diferente, não enquanto fortuito ele foi apreendido, né? Na forma do artigo 6º do Código de Processo Penal, por ocasião do flagrante, o acesso aos dados será condicionado ao consentimento expresso e livre do titular dos dados, ou seja, o titular lá dos dados tem que consentir, ou, se ele não consentir, de prévia decisão judicial, que justifique com base em elementos concretos a proporcionalidade da medida, delimite sua abrangência à luz de direitos fundamentais, a intimidade, privacidade, proteção de dados pessoais e autodeterminação informacional. Nesses casos, a celeridade se impõe, devendo a autoridade policial atuar com maior rapidez e eficiência possíveis, e o Poder Judiciário conferir tramitação e apreciação prioritários aos pedidos dessa natureza, inclusive em regime de plantão. Então tem um pedido lá da autoridade policial para acessar os dados de um celular que foi apreendido. Aquilo tem que ser analisado prioritariamente pelo judiciário. Caso o titular não concorde, né? Porque se o titular concordar, não precisa de ordem judicial. E aqui um detalhe importante. A autoridade policial, ela poderá adotar providências necessárias para a preservação dos dados e metadados contidos no aparelho celular apreendido, antes da autorização judicial, justificando posteriormente as razões de referido acesso. E depois o Supremo ele vai modular aí, aplicando efeitos prospectivos. O que é essa parte final aí? Né? Independentemente de ordem judicial, a autoridade policial ela pode adotar as medidas necessárias para preservar os dados e metadados contidos no aparelho celular. Ela pode colocar, por exemplo, o celular naquelas bags, para não ter acesso à internet para que ninguém apague, pode colocar o celular no modo avião, pode fazer o espelhamento do celular sem acessar os dados, apenas o espelho e deixa guardado. Ou seja, adotar tudo que for necessário para preservar os dados lá contidos, né? Para que aquela prova não suma. Então, é o que diz aí. Mais um aqui, galera. Sustação de lei por ato do executivo. Isso aqui é relevante demais pra gente. Vou comentar aqui rapidinho. Olha só. Né, o Supremo, né, há muito tempo discute, né, a doutrina há muito tempo discute se o chefe do executivo ele pode, por entender uma lei inconstitucional, sustar a aplicação dessa lei. Antes de 88, o Supremo tinha um entendimento muito pontual que era possível. Né? Um entendimento muito pontual que era possível haver essa sustação. Porque antes de 88, o chefe do executivo não tinha legitimação para ingressar com ação de controle concentrado no Supremo. Antes de 88, a legitimação era exclusiva do Procurador-Geral da República. Então, com base nisso, o Supremo dizia o seguinte: olha, como o governador, prefeito, o presidente não tem essa legitimação, admite-se que haja uma ordem fundamentada, formalizada e publicizada no sentido de determinar a não aplicação no âmbito da esfera administrativa de lei entendida por inconstitucional. Mas aí vem a Constituição de 88, amplia o rol de legitimados para o controle concentrado junto ao Supremo, e dentre os legitimados você tem agora o presidente da República e o governador. Né? E aí voltou a ser discussão, será que agora é possível ou não é possível? O Supremo agora resolveu a questão, não é possível, galera. Chefe do executivo, governador, presidente, prefeito não pode determinar sustação de lei
por ato monocrático, por ato unilateral. Aqui, ó. O decreto 5194, né, de 2015, editado pelo governador do estado de Tocantins, ao determinar a suspensão da execução dos efeitos financeiros da lei estadual tal, ultrapassa a mera competência regulamentar, ostentando natureza autônoma, a desafiar a apresentação do controle concentrado de constitucionalidade. O chefe do executivo não tem competência constitucional para determinar a suspensão unilateral, por meio de decreto, da eficácia de leis aprovadas pelo Poder Legislativo, sancionadas e promulgadas. O veto do chefe do Executivo é o instrumento adequado nas hipóteses em que o texto legislativo aprovado padece de inconstitucionalidade. Então, se ele quiser, ele veta, né? Mas se o Legislativo aprovou, só resta uma outra coisa. Vai restar o quê? Ingressar com ação de controle concentrado vigente à lei. É legítimo ao Executivo impugná-la perante o Poder Judiciário Estadual, perante o STF, no exercício de sua legitimação para deflagrar o processo de controle concentrado de constitucionalidade, que se dá de forma repressiva e na via judicial. A ação direta de inconstitucionalidade conhecida e julgado procedente pedido para declarar inconstitucional o decreto tal, né, que sustou. E o Supremo aproveitou e também declarou inconstitucional aquela lei sustada pelo decreto, né, porque a lei efetivamente era inconstitucional. Então a questão aqui foi de forma, galera. A lei era inconstitucional, mas o governador não pode decretar ou sustar por decreto essa lei. Galera, isso aqui não cai não, isso aqui chove em prova, hein? Muita atenção para isso aqui, beleza? Muita atenção para isso aqui. E aí eu trouxe, galera, algumas decisões do Supremo aqui para vocês, né? Mas tem mais, tem várias outras, mas aí o tempo da gente esgotou. Então, apenas falar rapidamente, né? Aqui o Supremo declara inconstitucional uma lei federal que dizia o seguinte, que apenas pessoas solteiras podiam participar de curso de formação das Forças Armadas, realizados em regime de internato. O Supremo declara inconstitucional essa exigência por motivos óbvios, na repercussão geral aí 1388. Outra aqui importante que quer em prova é lembrar que as hipóteses de reserva de lei complementar fixadas na Constituição, elas são de repetição obrigatória para os estados. Os estados não podem ampliar. Então é inconstitucional, pois configura óbice procedimental que restringe indevidamente o arranjo representativo desenhado pela Constituição, norma da Constituição Estadual, que prevê hipóteses de matérias reservadas à edição de lei complementar, que não guardam simetria com o texto constitucional de 88. Ou seja, aquilo que a Constituição Federal prevê, que deve ser regulado por lei complementar, deve ser seguido pelos estados. E os estados não podem nem restringir nem ampliar. Né? Por exemplo, tem estado que diz que norma que trate de servidor público tem que ser por lei complementar. Essa previsão não há na Constituição, então esse tipo de norma ela é inconstitucional. A matéria de reprodução obrigatória. E para finalizar de verdade, não o conteúdo do material, mas a nossa aula, eu quero deixar registrado para vocês uma decisão aqui importantíssima, galera, que é monocrática. Eu recomendo demais que vocês acompanhem, né? Foi tomada recentemente, né, na DPF 1259 e a DPF 1260, semana passada agora. A questão lá, né, da lei do impeachment, a adesão do ministro Gilmar Mendes, que declarou inconstitucional alguns dispositivos da lei 1079, a lei do impeachment quando aplicada a ministro do STF. Então aqui, ó, a gente sabe que a lei do impeachment é a lei 1079 de 50, uma lei antiga. E aí se discutiu a aplicação dela a ministro do Supremo. É uma cautelar, é monocrático, não é adesão colegiada, mas eu quero deixar registrado. No primeiro momento, ele deferiu a cautelar em 4 pontos. Primeiro ponto. Suspender, em relação aos membros do judiciário, a expressão todo cidadão, inscrita no artigo 41 da lei 1079, que você conjuga com o segundo aqui, ó. Conferir na parte remanescente interpretação conforme a Constituição, para estabelecer que somente o Procurador-Geral da República pode formular denúncia em fase de membros do Poder Judiciário pela prática de crime de responsabilidade. Então, pelo 1 e 2.
pela lei, essa denúncia ela poderia ser apresentada por qualquer cidadão. Então, o que é que Gilmar faz no primeiro momento? Suspende a expressão todo cidadão e restringe a apresentação da denúncia somente ao Procurador-Geral da República. Isso aqui se trata de membros do Poder Judiciário, hein, galera? Por crime de responsabilidade. Mas observe que tanto o item 1 quanto o item 2 estão com asteriscozinho, porque como a gente vai ver, essa parte da decisão ele modificou posteriormente. Então eu quero historiar para vocês saibam que no primeiro momento ele definiu isso aí, mas isso aqui já caiu. Ele de ofício não, perante o requerimento do Senado, ele revoga essa parte aí da decisão. E continua valendo os itens 3 e 4, né? Bem como itens 5 e 6. Suspender no que diz respeito aos membros do Poder Judiciário o termo simples, constante no artigo 47 e 54 da lei. Ou seja, isso aqui seria o quórum para haver a condenação dos membros do Poder Judiciário por crime de responsabilidade. A lei prevê maioria simples. Ele suspende isso e aí olha o que diz no item 4. Dar à parte restante interpretação conforme a Constituição para fixar o quórum de 2/3. Então ele fala o seguinte, olha, para condenar membro do judiciário por crime de responsabilidade não é maioria simples, é quórum de 2/3. Para aprovação do parecer, a que se refere. Então, para aprovação do parecer previsto lá na Lei 1079, maioria simples, ele modifica e estabelece o quórum de 2/3. Suspender a expressão que voltará ao exercício do cargo com direito à parte dos vencimentos de que tenha sido privado, que se interpreta junto com o item 7. Excluir qualquer interpretação que autorize. Não, corrijam aí. O item 6 não se interpreta junto com o item 7, não, são coisas diferentes. O que é isso aqui? Ele suspende a possibilidade de se afastar o membro do Poder Judiciário cautelarmente quando do julgamento do crime de responsabilidade. Porque ele fala o seguinte, a lei determina que voltará ao exercício do cargo com direito à parte dos vencimentos de que tenha sido privado. Se vai voltar é porque tenha sido afastado antes. Ele suspende isso, porque ele diz que não pode ser afastado enquanto não for julgado. Então aquele afastamento cautelar não pode existir. Item 7. Excluir qualquer interpretação que autorize enquadrar o mérito de decisões judiciais como conduta típica para efeito de crime de responsabilidade, chamado crime de hermenêutica, né? Por se discordar do mérito da decisão, se enquadra aquela conduta como crime de responsabilidade, né? Ele afasta isso. Rapidamente aqui, galera. Itens 1 e 2 não estão valendo. Então, qualquer cidadão ainda assim pode apresentar a denúncia, não apenas o Procurador-Geral da República. Item 3 continua valendo também. O parecer não será aprovado por maioria simples, mas sim pelo quórum de 2/3, conforme item 4 continua valendo. Item 5 também valendo. Então não pode afastar um membro do Poder Judiciário cautelarmente, nesse caso aqui, de julgamento de crime de responsabilidade. Item 6 também valendo, né? Não vale a ideia de crime de hermenêutica. Decisão muito criticada, hein, pessoal? Muito criticada de verdade. Não vou aqui ampliar, mas eu só concordo com o item dessa adesão, que é o item 7 aqui. Realmente, crime de hermenêutica seria um excesso. Mas todo o demais entendo que a adesão liminar ela entra no mérito aí que deveria ser do Poder Legislativo. Enfim. E aí, logo depois, ele suspende, né? Parte da decisão. Ante o exposto, acolhe em partes pedidos formulados pelo Senado para suspender parcialmente os efeitos da cautelar anteriormente deferida, exclusivamente no que diz respeito aos itens 1 e 2 do dispositivo, ou seja, na parcela da decisão que restringia ao Procurador-Geral da República a legitimidade ativa para formular denúncia em face de membros do Poder Judiciário pela prática de crime de responsabilidade. Então ele suspende apenas essa parte aí. Recomendo fortemente, de verdade, que vocês acompanhem o julgamento dessas ADPFs. Por enquanto é uma mera decisão monocrática, não foi levada ainda a colegiado. Nem a cautelar foi referendada, é a monocrática mesmo do Gilmar. Mas isso aí, quando for decidido, sem dúvida vai ser cobrado em prova e com muita intensidade. A gente passou um bocado do tempo, né? Ficamos aqui com 40 minutos só, foi rapidinho, né? Mas foi bom, galera, porque a gente viu muita coisa, a gente agora está bastante atualizado, tem mais coisa no material, hein? Tem decisão que trata aí, né, do marco civil da internet, tem decisão que trata de plano de saúde, que aí vocês leem com tranquilidade em casa, né?
Comentamos aqui as principais decisões. Espero que o ano de 2025 tenha sido muito bom, tenha sido um ano muito feliz. E espero mais ainda que 2026 seja um ano de muito sucesso para vocês todos. Muito obrigado, vocês que nos acompanharam aqui, que confiaram no nosso trabalho. A gente está aqui por vocês e por vocês. Sucesso e um excelente 2026. E lembre, eu estou sempre com vocês. Quer falar comigo, me procura lá no meu Instagram. Estarei sempre de braços abertos para ter eventual dúvida que você venha a ter, seja com relação ao conteúdo, sobre estudo, seja até mesmo para tranquilizar. Você já passei por isso, eu sei o que é se preparar para o concurso, as angústias que a gente sente, né, os desafios que a gente passa, e sei que esse apoio ele é fundamental. Então, um grande beijo, um grande abraço e um excelente 2026.